Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que são algoritmos. Esse conceito é importantíssimo para que nós possamos aprender a programar e fazer os nossos primeiros programas de computadores. Além de apresentar algumas definições sobre algoritmos, nós vamos entender o seu fluxo, as suas estruturas de controle e, inclusive, algumas formas de representá-los. A primeira informação que nós temos é o que é que se define um algoritmo. Se você for buscar na internet, em diversos materiais, vai perceber que temos diversas definições para algoritmos. Aqui temos três delas e que nós podemos discuti-las. Primeiro, um algoritmo é um processo sistemático para a resolução de um problema. Então, é alguma forma com que você sistematiza um conjunto de comandos, informações, passos para resolver um problema. Ou, um algoritmo é uma sequência ordenada de passos para a realização de uma tarefa. Basicamente, é uma definição parecida com a primeira, mas que normalmente trata um problema relacionado a uma tarefa. E isso no dia a dia também é bastante compreensível. E por fim, temos uma definição um pouco mais completa ou um pouco mais extensa sobre algoritmos, que define que um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente. Então, quando a gente lida com essas definições de algoritmos, nós temos diversas palavras-chave que precisamos absorver para entender o que é um algoritmo. Como, por exemplo, é um processo sistemático, ou um conjunto de passos, ou uma sequência finita de instruções. Então, nós temos que ter um conjunto de comandos, de passos, de instruções para resolver um problema ou para realizar uma tarefa. Isso tudo nos remete a pensarmos e no nosso dia a dia. O que é que nós temos de algoritmos que nós já fazemos? Você já parou para pensar nisso? É simples. Imagine, por exemplo, uma receita. Uma receita de qualquer comida, de qualquer refeição. Muitas vezes ela tem um conjunto de passos em que você tem que segui-los para concluir uma tarefa, que seja realizar um prato. Vamos dar, por exemplo, uma receita de um brigadeiro. Um brigadeiro, eu trouxe aqui uma receita que tem principalmente 5 passos. Desses 5 passos, se você conseguir executá-los na ordem, primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, quarto e quinto, muito provavelmente no final a gente consegue concluir com uma tarefa, que é justamente o brigadeiro em que a gente pode comer, certo? Então, uma receita é a forma mais simples de nós entendermos um algoritmo. É um conjunto de passos que, se eles forem seguidos, nós podemos concluir e realizar uma tarefa. Então, nesse algoritmo da receita de brigadeiro, o primeiro passo seria: coloque em uma panela uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina e 200 gramas de chocolate em pó. Depois disso, o segundo passo, cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau. Depois, no terceiro passo, nós temos: repita o passo anterior até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Quarto passo, deixe esfriar e faça bolinhas de brigadeiro com as mãos. E por fim, se você preferir, você pode fazer com que essas bolinhas você envolva em chocolate granulado. Então, esses passos são muito importantes para que você consiga compreendê-los, para que possa executá-los até chegar na tarefa de conseguir ter um brigadeiro como no seu prato, certo? Então, colocando isso em prática, nós talvez possamos fazer um algoritmo para realizar outras tarefas. Como, por exemplo, você consegue definir um algoritmo para resolver um problema de uma lâmpada que não acende, ou de um computador que não liga, ou verificar, por exemplo, se na UFAL um aluno foi aprovado em uma determinada disciplina. Eu vou dar alguns passos e vocês espero que tentem fazer os algoritmos para os demais problemas. Para o primeiro, para tentar resolver um problema de uma lâmpada que não acende, nós podemos fazer alguns passos para poder tentar resolver esse problema, ou primeiro diagnosticar, ou até substituir a lâmpada. Se fôssemos para diagnosticar, talvez a gente precisaria ter uma chave teste e chegaríamos até o bocal da lâmpada, tiraríamos a lâmpada, segundo passo. Terceiro passo, colocaríamos a chave teste dentro do bocal e verificaria se ali está tendo corrente ou não. Aí poderíamos, inclusive, incluir um quarto passo, que seria trocar a chave do interruptor, porque ele poderia estar desligado, e você testar novamente. Ou, para trocar a lâmpada, talvez os passos que nós deveríamos seguir fossem: primeiro, desliga a chave geral da sua casa. Segundo, pega uma escada e coloca próximo da lâmpada. Terceiro, sobe na escada, desrosqueia a lâmpada.
Quarto, pega uma lâmpada nova, sobe a escada novamente e coloca a lâmpada novamente até você religar a chave da sua casa, a chave geral de energia, e verificar se essa nova lâmpada funcionou. É óbvio que o algoritmo que eu criei, você pode criar um algoritmo diferente. O interessante é que em computadores também, as pessoas e os desenvolvedores, para realizar uma mesma tarefa, podem ir por caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes podem ser escritos, ou seja, pode ser feito em receitas diferentes. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos ver muito isso. Para se resolver um problema, você pode ir por vários caminhos. Quando realizamos um algoritmo, quando escrevemos ou quando executamos, nós normalmente precisamos entender três estruturas que estão sempre presentes nesses algoritmos para facilitar tanto a escrita como a execução dele. Então, por exemplo, um algoritmo ele sempre precisa definir uma estrutura de sequência. Afinal, quando alguém vai executar um algoritmo, ele precisa saber qual é o primeiro passo a ser seguido. Imagina se você está fazendo um brigadeiro e lá tem um passo assim, mexa a colher na panela até que a mistura tome uma determinada consistência. Só se você não tiver colocado todo o leite condensado, a margarinas e as demais questões dentro da panela, provavelmente você não vai conseguir fazer o brigadeiro. Além disso, é importante termos em algoritmos uma estrutura chamada estrutura de seleção, uma estrutura condicional, que permite a quem for executar o algoritmo verificar algumas condições para saber se deve fazer um comando ou outro. Então, por exemplo, no brigadeiro que nós fazemos, nós precisamos mexer até verificar que consistência ele vai tomar. E no fim, quando nós fazemos a bolinha, tem sempre um comando do tipo, se você preferir, pode colocar o chocolate granulado. A condição é, se você quiser, se você gostar, se você preferir, você pode colocar chocolate granulado. Se não, não precisa fazer este passo. E, por fim, nós também temos, normalmente, nos algoritmos, uma estrutura que nós chamamos de estrutura de repetição, que permite com que um determinado passo, uma determinada instrução, um determinado comando, ele seja executado um conjunto de vezes, um conjunto definido, ou até que uma determinada condição aconteça. Imagine, se você precisasse mexer a colher 100 vezes, e você precisasse colocar 100 comandos, mexa a colher na panela, mexa a colher na panela, seria mais fácil você indicar mexa a colher na panela 100 vezes em um mesmo comando. E você tem uma forma de deixar o algoritmo um pouco mais conciso e permitir a repetição de alguns comandos no seu algoritmo. Relembrando a nossa receita de brigadeiro, nós vamos ver como é que isso acontece, essas três estruturas de controle dentro do nosso algoritmo da receita de brigadeiro. Primeiro, nós temos aqui a receita novamente e conseguimos perceber que ela tem um conjunto de passos numerados de 1 a 5, onde o 1 é o primeiro passo. Então, nesse momento, a gente consegue identificar uma estrutura de sequência no nosso algoritmo chamado receita de brigadeiro. Em seguida, é possível perceber que no passo 5, nós temos uma condicional que pode indicar que você vai envolver as bolinhas de chocolate granulado se você preferir. Então, nesse caso, nós temos mais uma estrutura de controle indicada nesse nosso algoritmo, que é a estrutura de seleção ou o condicional. E, por fim, a estrutura de repetição ela consegue ser observada nesse nosso algoritmo no passo 3, onde nós temos a indicação que ele deve repetir o passo anterior até que uma condição seja satisfeita. Repita o passo anterior até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Então, nesse caso, nós temos as três estruturas de repetição nesse algoritmo simples. E essas estruturas elas vão aparecer constantemente em diversos outros algoritmos que nós vamos estudar ou que vocês mesmos vão fazer. Aqui é importante perceber que o algoritmo da receita de brigadeiro ela foi escrita em português, num slide qualquer ou num papel. Isso permite fazer com que nós podemos representar o algoritmo utilizando essas instruções. Precisamos colocar um númerozinho para indicar qual é a estrutura de sequência e usamos o português para poder definir os passos, para poder definir as repetições e definir também as estruturas condicionais. Só que existem outras formas de você representar um algoritmo, certo? Ele pode ser muitas vezes utilizado uma forma gráfica, utilizando diagrama de blocos, ou a forma até textual, que foi a que nós fizemos, que pode ser feita em outras linguagens, seja ela em português, em inglês, ou até em linguagens de computadores, que nós vamos trabalhar também. A receita de brigadeiro, por exemplo, foi feita na forma textual, mas existe também algumas outras formas de você fazer utilizando gráficos e alguns símbolos importantes.
Então, a representação de algoritmos, na representação de algoritmos, nós podemos descrever a receita de bolo de outras formas. No próximo vídeo a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer isso.